Olá, sou um dos mestres do YouTube, professor Alcides, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da ótica. Hoje nós vamos falar sobre os princípios de propagação da luz. Tudo bem? Vamos para a aula? Então vamos lá. Princípios de propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Comigo aqui. Precisa ser homogêneo, precisa ser transparente. Beleza? Precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá ok? Vamos na sequência. Olha, quando a luz está se propagando por um meio desse, vai aparecer alguns fenômenos curiosos. A situação em que eu posso ter sombra e penumbra, eclipses, que são fenômenos maravilhosos, e ainda câmara escura de orifício. Beleza? Vamos começar o nosso estudo pela sombra. Considere aqui um anteparo, um obstáculo e uma fonte pontual de luz azul. Esta fonte vai emitir a luz que vai projetar a sombra do obstáculo sobre a tela. Beleza? Quando eu tenho uma fonte pontual, observa que a sombra fica bem definida, né? A borda dela fica bem definida. Beleza? Já não é o caso de quando eu tenho uma fonte extensa de luz. Vamos lá? Penumbra. Quando é que vai aparecer a penumbra? De novo, o nosso anteparo, o nosso obstáculo e uma fonte extensa também de luz azul. É porque eu gosto do azul, eu acho o azul uma cor muito bonita, beleza? Vamos em frente. Quando a fonte é extensa, ela projeta sobre a tela duas regiões. Aquilo que nós chamamos de sombra, que é esta região central, deixa eu pegar uma canetinha, que é esta região central aqui, tá? E a penumbra, que é esta região que está em volta, beleza? Quem está na penumbra está vendo parcialmente a fonte de luz. Quem está na sombra não vai enxergar a fonte de luz. Quem está na região iluminada vai ver a fonte de luz por inteiro. Tudo bem? Essa informaçãozinha é legal, tá? Fique esperto. Por quê? Porque quando eu falar de eclipse, é justamente disso que eu vou estar falando com vocês. Vamos lá? Quando que acontece um eclipse lunar? O eclipse lunar foi um dos primeiros eclipses que o ser humano conseguiu prever com uma certa regularidade. Tudo bem? Vamos em frente de novo. O eclipse lunar vai acontecer quando a Lua, na sua trajetória, na sua órbita, mergulha no cone de sombra da Terra. Tá? Por exemplo, aqui, olha, a gente tem a Lua aqui, nossa, que desenho horrível. A Lua vai mergulhar no cone de sombra da Terra. Aqui eu vou ter o eclipse lunar. O eclipse lunar acontece em noites de lua cheia. O eclipse lunar acontece em noites de lua cheia. Tudo bem? E o eclipse solar? O eclipse solar acontece quando o cone de sombra da Lua se projeta sobre a Terra. Aqui vai acontecer o eclipse solar, quando esse cone de sombra se projeta sobre a Terra. Tudo bem? Então olha aqui, ó, essa manchinha preta seria o eclipse total. Quem está nesta região vai ver a Lua completamente na frente do Sol. Quem está nessa região levemente sombreada aqui, olha, eu vou marcar aqui de verdinho, ó. Nesta região aqui, ó, nesta região aqui, ó, nesta região aqui, quem está nesta região vai ver um eclipse parcial, ou seja, ele vai ver um pedaço do Sol. Quem está fora desta região de penumbra não vai estar percebendo que tem eclipse. Tudo bem? Então, eclipse solar acontece nos dias, em que eu tenho lua
nova e o eclipse lunar nos dias de lua cheia. O menor tempo possível entre um eclipse solar e um eclipse lunar é de aproximadamente 14 dias. Ah, professor, por que não tem eclipses todo mês? Vamos prestar atenção? Então, olha aqui. Presta bastante atenção no seguinte. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente poder riscar. Olha, eu tenho aqui a órbita da Terra em torno do Sol. Tudo bem? É esta linha que eu estou marcando aqui. Ela representa a órbita da Terra em torno do Sol. Esse plano inclinado representa aqui a órbita da Lua em torno da Terra. A Lua vai dar uma volta em torno da Terra em aproximadamente 28 dias, beleza? Vai ter momento em que eu tenho uma Lua nova, mas devido à inclinação da órbita, a sombra da Lua passaria por cima da Terra e a sombra da Terra por cima da Lua. Mas vai ter um momento em que a Lua vai estar cruzando o plano de órbita da Terra. Quando isso acontece na Lua nova, projeta-se a sombra da Lua sobre a Terra e eu tenho um eclipse solar. Tudo bem? Se isso estiver acontecendo num dia de lua cheia, a Lua projeta-se dentro do cone de sombra da Terra e eu tenho aqui a Lua num eclipse lunar. Beleza? Entenderam a ideia? Pois bem, por isso que isso não ocorre todo mês, tá? Então demora para que a Lua, no seu trajeto, consiga fazer coincidir um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, ou o Sol, a Terra e a Lua. Só nesses momentos de alinhamento é que é possível o eclipse. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Olha que imagem mais bonita. Ela é feita da estação espacial. Aqui a Lua na frente do Sol e a sombra do eclipse projetada aqui na superfície da Terra. Legal, né? Que imagem muito bonita. Queria eu estar lá na estação espacial para poder filmar isso daí, beleza? Vamos continuar mais um pouquinho. Olha aqui. Câmara escura. A gente pode até imaginar que isso daqui foi uma das primeiras máquinas fotográficas bem rudimentares do homem. Olha lá. Imagine aqui uma vela, uma câmara escura e a vela vai projetar a sua luz no fundo da câmara escura. Vamos entender aqui alguns detalhes importantes. Como eu disse, a luz se propaga em linha reta. A luz que sair aqui da chama da vela vai em todas as direções, mas tem um raio de luz que vai atravessar o orifício da câmara e projetar a chama da vela aqui embaixo. Do pezinho da vela também tem luz em todas as direções, mas tem um determinado raio que vai passar pelo buraquinho da câmara e projetar o pezinho da vela aqui no fundo da câmara. Aqui eu tenho uma imagem invertida, uma imagem de ponta cabeça, beleza? Se você prestar bem atenção, você vai perceber que eu tenho aqui dois triângulos, este e este. E esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Por semelhança de triângulos, eu consigo montar esta relação, que me permite achar o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto ou a distância que o objeto deve ficar da câmara escura. O representa para a gente a altura do objeto e a altura da imagem. P, a distância do objeto à entrada da câmara escura. P', a distância da imagem à entrada da câmara escura. Outro princípio importante é o princípio da reversibilidade.
O que é isso? O princípio da reversibilidade é aquele que permite que ninguém me escute, né? Você paquerar a colega da tua namorada que sentou no banco de trás do carro. Você dá uma ajeitadinha no retrovisor, né? Como se você estivesse ajeitando para olhar o trânsito, e você vai estar olhando para os olhos da colega da tua namorada que está no banco de trás. Se a colega da tua namorada olhar no retrovisor, ela vai ver os seus olhos. Este é o princípio da reversibilidade. Ou seja, a trajetória seguida pela luz independe do sentido do percurso. Para ir do ponto B para o ponto A, ela vai seguir a mesma trajetória em sentido contrário para vir do ponto A para o ponto B. Esse é o princípio da reversibilidade. Não confundir com o princípio da independência dos raios de luz. Vamos imaginar aqui uma fonte de luz colorida, vermelho, amarelo, verde, azul, e uma cor estranha aqui no meio, né, que eu não consigo identificar direito o que é. Essas fontes estão emitindo luz, que vão se propagar em todas as direções, né? Vai ter vermelho para cá, para cá, para cá, para cá. Um determinado raio de luz vai atravessar pelo orifício e projetar a luz vermelha aqui no fundo, da mesma forma amarela, da mesma forma azul, da mesma forma verde. Em outras palavras, gente, aqui, bem nesta região, todas as cores estão se cruzando. Depois do encontro, cada uma segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio da independência dos raios de luz. Beleza? Então tá bom. Por aqui é só, e a gente vai continuar num outro momento falando do espelho plano e de como a imagem se forma no espelho plano. Até mais, abraço para vocês. Tchau, tchau.